um episódio do nosso podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios. Empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Megaluz Negócios, empresa de RH estratégico, que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança e implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Hoje eu tô num quarteto fantástico. Nós vamos bater um papo sobre as gerações. Eu que tô sempre com gestão de pessoas, a gente faz bastante recrutamento e seleção. Dentro dos processos seletivos, a gente percebe alguns conflitos, muitas vezes, de gerações que não deveriam existir, porque, afinal, nós precisamos de todas as gerações para completar um time dentro de uma organização. E para contribuir nesse bate-papo, eu convidei 3 membros extremamente essenciais para o nosso quarteto fantástico. Um deles, primeiro membro, Reinaldo. Reinaldo De Rico, ele é conselheiro consultivo, ele é especialista em tecnologia e inovação e ele representa a geração X ou a geração Baby Boomer. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. E para mim está sendo, tenho certeza que vai ser uma experiência bem interessante, que eu vou aprender muito aqui com os meus outros membros aqui das outras gerações. E aí a gente tem para representar a geração Y, Bruninha, eu. Estou representando a geração Y, que são os nascidos entre, me ajuda? Isa, ixi, lembra de cor? Não, os nascidos entre, se eu não me engano, 82 e 94. 95 começa a outra. É isso, começa a outra. Ó, isso aí. E para representar a geração Z, Isabela Freitas. A Isa é estudante, terminou o 3º ano agora, em 2024, do ensino médio, fez técnico em RH. Seja muito bem-vinda, Isa. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E para representar a nossa geração alfa, senhor Enzo Marques, ele é estudante do 2º ano. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer é todo mundo estar aqui. Olha ali na câmera, fala pessoal que é prazer. Prazer que eu tô aqui. Muito bom, isso aí. Gênesis Apocalipse, a gente inicia da criação. Gênesis remete o início, a criação, como tudo começou. E aí eu queria começar com você, Reinaldo. Queria entender, quando a gente olha... Agora a gente vai falar sobre vida profissional, né? Tá. Quando você pega o teu histórico, adolescente ainda, ou criança, não trabalhava. Como é que foi a tua entrada no mercado de trabalho? Com quantos anos isso aconteceu? Qual foi o teu pensamento? Eba, quero trabalhar. Ou não, alguém falou, vai trabalhar. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o início da tua carreira. O meu início de carreira foi, eu diria que inusitado, e para mim foi muito gratificante porque acendeu a minha ideia de empreendedorismo. Eu tinha 13 anos de idade e naquela época os alunos colecionavam gibis. E eu colecionava gibi também. E aí chegou uma hora que a minha mãe falou, dá um basta, porque você tem muito gibi em casa, se desfaz disso. Aí foi a minha primeira coisa, eu falei, eu vou vender esses gibis na feira. Porque eu ia na feira, aí eu cheguei na feira, no início da feira, montei os gibis todos lá no chão e comecei a vender os gibis. Não tinha preço, o preço era conforme o cliente ia pedindo. A cara do cliente. A cara do cliente, eu fazia o preço do gibi. Só que aí o que aconteceu? O efeito foi o oposto, porque começaram a vir crianças com gibis para trocar. E aí eu comecei a fazer o meu primeiro escambo. Então eu trocava 2 gibis, 3 gibis por 1. E sem dinheiro. Então eles me davam 3 gibis e eu dava o gibi que a pessoa queria ler. Com isso, o que aconteceu? O que era para ser vendido e eliminado se transformou e multiplicou. Ou seja, virou um negócio... Vou voltar para casa cheio de gibi. Voltava para casa sempre... Isso foi um dia? Não, foram vários meses. Vários meses. Eu tinha aquelas sacolas de feira, aquelas... né? E vinha com 2 sacolas. Eu tinha 300, 400 gibis. E aí eu falei assim... Aí meu pai falou, já que você está querendo trabalhar, precisa fazer alguma coisa. Na minha época, fazer alguma coisa significava fazer um curso de datilografia. E eu não achava legal esse curso de datilografia, não era uma coisa que me chamava a atenção. Mas eu era um garoto diferenciado, eu colecionava selo. Com 13 anos de idade, colecionar selo, ser um filatelista não era algo muito trivial.
E eu andava muito pela cidade. E aí, andando na rua 24 de Maio, eu tinha 14 anos, eu vi um curso que falava assim, Senatre, Centro Nacional de Treinamento. Faça o curso de perfuração de computador e saia daqui com emprego. Aí eu falei, opa. Aí entrei... Excelente copy, inclusive. Aí eu falei assim, caramba, deixa eu entender esse negócio. Aí a pessoa me explicou tudo e falou, inclusive esse trabalho, você só trabalha 6 horas por dia. Eu falei, opa, melhor ainda. Cheguei em casa, mostrei todo o folheto para o meu pai. Meu pai não entendia muito, ele não conhecia nada de tecnologia, né? Quer dizer, até porque na geração dele, então, computador era algo de filme, ficção. E aí ele me pagou o curso e eu fiz o curso de 30 dias. Então eu era perfurador, o que hoje, na verdade, é o que a gente faz, que a palavra hoje é digitação. Mas a gente perfurava por quê? Porque naquela época era um cartão de 80 colunas. As pessoas que jogaram na loteria esportiva da minha idade vão lembrar bem disso, que era um cartão perfurado. Cada jogo você fazia a marcaçãozinha no cartão. Então por isso que é perfurado, porque existia a perfuração no cartão. E dependendo da perfuração, você sabia se era a letra A, B, C, o alfabeto, assim por diante. Nossa, era difícil escrever, né? Era mais difícil, era né? bem complicado. Aí eu fiz esse curso, cheguei em casa com o diploma, todo animado, numa sexta-feira. E aí, na segunda-feira, eu estava dormindo, meu pai me acordou e falou, vamos trabalhar. Aí eu falei, vamos trabalhar? Não, vamos, levanta que você vai trabalhar comigo. Já que você fez o curso, vamos ver. Aí... foi o dia, Bruna, que eu mais tive raiva do meu pai. Mas acho que foi o dia que eu tive... Hoje, né, depois de tantos anos, a gente percebe que foi aquele insight que me deu aquela vontade de trabalhar. Por que eu tive raiva do meu pai? Porque eu cheguei lá, meu pai, ele era diretor da empresa, e computador naquela época era algo muito caro, enorme, eram salas fechadas. E aí nós entramos lá e o meu pai falou assim para o Jorge, que era um japonês do RH, falou assim, Jorge, esse aqui é meu filho, ele tem 14 anos, ele falou que fez um curso de perfuração, então vamos fazer o seguinte, ele vai trabalhar 30 dias de graça. Aquele de graça para mim me doeu no coração. Como de graça? Eu pensei, né? Não, você vai trabalhar 30 dias de graça e você diz se ele é bom, se não é bom, se serve ou se não serve. A partir daí... eu fiquei lá todos os dias, eu fazia 6 horas por dia, fiz todo o trabalho, passaram os 30 dias. Aí esse Jorge me chamou e falou assim, olha, você está muito bem, eu gostei do seu trabalho, mas a gente vai te registrar. Aí que eu fui atrás de carteira de trabalho, eu não tinha carteira de trabalho, fui tirar a carteira de trabalho. E ele falou assim, mas eu não posso te colocar como digitador, perfurador, porque você nunca trabalhou. E aí, minha primeira carteira de trabalho, o meu primeiro emprego está como aprendiz, que depois de muitos anos foi ter a lei do aprendiz, do menor aprendiz, mas eu tenho, a minha carteira até hoje é aprendiz de perfuração. E aí tudo começou. Quando eu entrei nesse mundo, aí efetivamente eu me apaixonei pelo mundo da tecnologia, aí eu fui ser programador, fui ser analista, fui ser programador, operador, coordenador, gerente, diretor, vice-presidente de empresa, enfim, até chegar aos dias atuais. Mas uma curto espaço de tempo, foi como tudo começou. Tudo começou vendendo gibis na feira. Muito bom, que bacana. Como é que foi meu início? Eu... adolescente, né? Tava no primeiro, segundo ano do ensino médio, fala assim ainda, né? Eu tinha, então, por volta dos meus 15, 16 anos. Eu lembro que a gente tinha uma vida bem apertada, meus pais separados, eu morava com a minha mãe nessa época, nesse período, porque eu também morei muito tempo com a minha avó, por parte de pai, em alguns períodos com meu pai, eu vivia em vários lugares. Mas nessa época eu tava morando com a minha mãe, e ela pegava no meu pé sem começar a trabalhar. Só que eu fiz meu ensino médio em colégio particular e eu chama de patricinha, né? Então, era aquele público. Então, que trabalhar, né? Porque todos os meus amigos não trabalhavam, por que eu precisava trabalhar? Então, foi difícil ali para mim entender que eu teria que trabalhar. Eu não tinha vontade de trabalhar, eu queria fazer o que os meus amigos estavam fazendo.
E só que a gente tinha questões financeiras, nunca faltou nada, mas tinha algumas limitações. Então, eu não podia fazer o que todos esses amigos faziam, né? E aí, a minha mãe, ela trabalhava na Mil Assistência Médica na época. E aí, ela começou a me colocar... Ela tinha uma dificuldade, né? Sempre quando ela ia sair de casa, ela é muito vaidosa. Então, demorava muito. E tinha coisa que tinha que ser muito rápida. Então, o que ela fazia? Você vai pra mim. Então, eu que me arrumava, ela ia de carro, me deixava na porta, aí eu descia. E eu ia pegar assinatura de cliente, eu ia na Mil, eu ia mais na Mil do que a minha mãe. Porque todo mundo... Bruninha, inclusive, eu era conhecida, porque eu ia lá levar as assinaturas e fazer as coisas do dia a dia. Foi assim que eu entrei no mercado de trabalho. Depois eu comecei a atender alguns clientes do plano de saúde, começou a ter alguma indicação. Mas aí não deu certo. Eu tive uma experiência que aí começou a não dar certo. Eu dei uma pausa nisso, porque aí tinha uma questão de ganhos, que a minha mãe... coisas internas de família. Que a minha mãe não queria pagar... Na verdade, não é aquela que eu queria ganhar mais do que ela me pagava, quando eu entrei em conflito. Mas como assim? Você come, bebe, dorme aqui dentro de casa. E aí... Então, você vai trabalhar na rua e vai ajudar aqui em casa. Falei, mas eu vou trabalhar onde? Na época, eu entregava currículo físico, né? Sim. E eu não tenho dinheiro para o ônibus. Aí a minha mãe ficou... E hoje eu agradeço. Na época, eu fiquei com muita raiva dela. Falei assim, ai, que maldosa. Mas ela falou assim, ué, se vira. O que você tem? E aí eu tinha um computador. Na época, era aquele computador que era branco, né? Quadrado, assim. E não era todo mundo que tinha computador, mas eu tinha, porque o meu pai tinha um escritório e tinha um que sobrou, que tava velhinho, ele tinha dado pra mim. Eu falei, vende seu computador, porque era uma das coisas que eu mais gostava. Vende seu computador e se vira. E aí eu fiquei tão... Aí aquilo me deu um gatilho, um estímulo, tipo assim... Dentro de mim foi, eu vou vender e eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou arrumar um emprego e ninguém mais vai nunca mais encher o meu saco, sabe assim? Sim. E aí eu vendi o computador, compravam. Tinha lugar que comprava, eu lembro que na época valeu R$50. Faz muito tempo que eu tô falando, eu não sei quanto que era R$50 hoje, mas não é o mesmo R$50 de hoje. Então foi R$50, mas o que deu pra fazer com esse dinheiro? Eu fiz o meu currículo no computador primeiro. Aí eu vendi o computador, peguei esses R$50, imprimi em currículo, deu mais ou menos uns 50, 100 currículos, eu lembro com uma fotinho, e deu o dinheiro de sobra para eu pegar o ônibus. E aí eu fui nos shoppings entregar esses currículos para eu arrumar emprego. E aí eu fui entreguei em várias lojas. E aí eu lembro que na semana seguinte a C&A me ligou. Aí a C&A me ligou e aí falaram pra eu trabalhar no caixa. Falei, eu não vou. Minha mãe, não, você vai. Lógico que você vai. Ela me pôs no carro, ela me punha do carro e me levava pra porta. Eu fiquei 15 dias na C&A, nada contra, mas eu não me identifiquei. Não foi caixa, não tinha nada a ver comigo. Hoje eu entendo porque, até por conta de perfil. Onde foi dar certo? Quando a Hering me ligou. A Hering precisava de vendedor, era final do ano, tava até, né? Era dezembro. E aí a Hering ligou, eu fui fazer a entrevista e eu passei. Aí eu saí da C&A para entrar na Hering como vendedora. Aí eu gostei. Gente, eu na época, tô falando, eu tinha 16 anos, eu ganhei naquele Natal R$1.700. Eu acho que hoje é como se uma menina de 16 anos colocasse no bolso 10, 15 mil reais. Era muito dinheiro. Eu lembro que eu comprei. Minha mãe fazia uma listinha, né? Então eu ia vender, e vendia muito no shopping, né? E a gente ganhava por comissão. Então, ela punha, eu tinha que almoçar, ela fazia uma lista de tudo que eu gastava. Então, tanto de almoço do dia tal, tanto... Então, eu tinha uma lista. Quando eu recebi meu salário, eu tinha que pagar pra ela R$400. Aí, do que eu tinha que devolver o que ela me deu, que ela tinha investido. Aí, eu devolvi, mas deu pra eu comprar celular. Deu pra eu comprar um monte de coisa. Na época, eu tinha um celular que era o Voicer. Você falava, liga para... Era o sonho, né? Liga a tal lugar. E aí, ele ligava. Então, eu realizei isso. E aí, eu falei, nossa, muito bacana. Só que chegou janeiro, vendi menos... Eu lembro que em janeiro não tinha noção, eu achava que eu ia ganhar igual. Aí começou a minha primeira depressão, mas como assim? Muito pouco dinheiro, eu ganhei 1.000 para quem tinha ganhado 1.700, era pouco, mas ainda assim. E ali eu fiquei um bom tempo na Hering trabalhando, aprendi muito, ganhei prêmios na Hering, eu ganhei, foi meu primeiro emprego praticamente, a C&A eu não conto, e eu ganhei como melhor vendedora Brasil de São Paulo. Eles levaram um de cada estado e deram um prêmio para Santa Catarina. Então ali a gente percebe que eu tinha uma pegada de vendas. Eu lembro que era muito jovens, adolescentes, e eu sofri muito bullying, porque o subgerente na época tinha 19 anos e eu era muito mais nova, tinha 16.
E ele falava pro pessoal não falar comigo. Aí eu entrava na loja, o pessoal não falava. Eu sofri muito, assim, com essa questão, tipo, de inveja. Como assim? Chegou agora, já né? tá- Já tá vendendo Já tanto. tá vendendo e tal. Mas foi isso. E aí, depois eu voltei pro plano de saúde, porque eu comecei a ficar muito cansada, porque era de domingo a domingo. Eu tive a independência, mas era de domingo a domingo. Gente, hoje em dia, você fala pra geração que você vai contar agora. Nossa. De sábado, eu chegava 10 da manhã e eu saía 10 da noite. Não tinha sábado. E trabalhava, não tinha essa de Sim. pensar. Tive a minha independência, foi bom, aprendi muito. E aí, depois ali comecei, foi quando entrei no mercado de seguros. Que aí eu comecei a vender os planos de saúde, comecei a ganhar as minhas comissões de forma autônoma. E aí, fui entrando no mercado. Aí, eu passei a ser... Entrei como vendedora, depois eu fui... eu treinava, depois Grupo Itavema, depois entrei na Punch, aí fui supervisora, depois fui gestora, depois eu tive uma empresa, eu tenho uma outra empresa além da Mega Luz, aí eu fui empreender, aí depois também tive uma corretora de seguros, e aí eu chego na Mega Luz, que é o que eu faço hoje, e aí todas as formações que eu fiz. Mas eu entrei no mercado de trabalho dessa forma. E você, Isa? Caramba, eu tô até dando risada aqui, porque é muito diferente ouvir o que vocês falam para o que eu vejo hoje em dia. É realmente muito diferente. Eu tenho 18 anos, então no ano que vem eu pretendo entrar no âmbito de trabalho mesmo. Só que hoje em dia, que nem a Bruna comentou, né, que ela... Como é que é? Opa, desculpa. Que você comentou que você trabalhava 7x7. Sim. Hoje em dia, se você falar isso pra um amigo meu, ou até mesmo pra mim, eu vou achar isso um absurdo. Porque hoje em dia já tá até rolando uns boatos. Legalmente, acho que nem pode, né? Mas na eu época acho que não pode. a gente trabalhava, É era obrigatório. das 10 às 10. É obrigatório ter um dia de E se descanso. quisesse ganhar mais dinheiro, tinha que dobrar. Tinha às vezes que eu trabalhava de segunda Sim. a domingo, das 10 às 10, pra poder ganhar mais comissão e fazer mais Meu dinheiro. Deus. Nossa, é muito diferente. Porque hoje em dia tá tendo Aí boatos. precisa falar mais. E o dia inteiro em pé. E à noite tinha que fechar a loja, tinha que varrer, Meu guardar Deus. todas as roupas no estoque. Nada fácil. Complicado. É complicado. Hoje eu vejo alguns amigos meus falando que eles querem trabalhar 4 e folga 3. Então isso é completamente muito diferente. Contanto que tem até alguns países, já não vou lembrar quais, mas que já estão tentando optar por esse modelo, né? E hoje, há esse pouco tempo, também estão tentando fazer com que a escala 5x2 seja aprovada no geral, né? E, bom, o que mais eu posso falar? Eu acho que é mais essas diferenças que a gente consegue ver mesmo, sabe? De começar a trabalhar com 14 anos. Hoje a gente não vê mais as pessoas começando a trabalhar com 14 anos. O mais novo, assim, dos meus amigos que eu vi começando foi agora no primeiro ano do ensino médio, que ela começou a trabalhar cedo também por conta das condições financeiras. Mas meus amigos que, assim, não precisam trabalhar por dificuldades familiares dentro de casa, eles priorizam muito mais o equilíbrio, tipo de, vou focar agora na minha juventude e depois começar a trabalhar, sabe? Pelo menos é isso que eu consigo observar hoje em dia. Então... é basicamente isso. Isa, dos últimos episódios, na verdade, as últimas temporadas que eu fiz do podcast, eu tive principalmente a primeira temporada. Eu gravei na Bahia com empreendedores da região. E todos eles contam que eles começaram a trabalhar com 8 anos, com 9 anos de idade. É muito diferente hoje em dia. Super diferente. Muito. E aí, só que você percebe também até onde eles chegaram. A gente também não sei até que ponto isso faz bem ou mal, e aí tá aqui para cada um tomar a tua consciência Sim, e fazer a sua exatamente. interpretação. Mas a gente falando aqui, a gente é não- velho comparado, começamos velhos comparado a algumas histórias que eu conheço. E não existe uma receita, né, padrão. Acho que cada um tem o seu jeito, tem o seu time. Eu lembro também, porque, embora eu tenha começado a trabalhar com 13 para 14 anos, tinha muitos amigos meus que não queriam trabalhar também, né? Vamos ser bem honestos, né? Não é que todo mundo trabalhava, mas eu sempre quis ter a minha independência financeira. Né? E a minha independência financeira passava por ter meu próprio dinheiro, ter meu negócio, ser dono do meu nariz. Eu sempre quis fazer isso. Então, e na época também se permitia, né? A lei também era mais branda, né, com relação a isso. Hoje as coisas estão mais diferentes. E hoje a sua geração especificamente, ela parte do pressuposto que ela quer mais qualidade de vida. Sim. E acho que... completamente.
A Eu gente sei que prioriza muito isso. Que pra quem não queria trabalhar no começo, aí eu gostei muito de ganhar dinheiro. A hora que você ganha dinheiro, faço o que eu quero, a hora que eu quero, aí eu posso. Eu acho que vai Isso é muito, maravilhoso. eu acho que vai muito de necessidade e objetivos, né? Porque a gente consegue perceber que quem tem a necessidade acaba se rendendo à necessidade, porque não tem muito o que fazer, às vezes precisa ajudar e tudo mais. Mas se você também tem o objetivo de ter a sua independência financeira, eu acho que isso é uma chavinha que você pensa, poxa, preciso começar a trabalhar porque eu quero conseguir minhas coisas. Então, é muito pessoal isso de cada um, né? Você falou de objetivo e agora me vem em mente duas coisas. Quando eu comecei a trabalhar, porque em casa nunca faltou nada, mas também não sobrava dinheiro para fazer. E na minha geração, da família, eu fui o primeiro a fazer a faculdade. Então, meu pai não tinha condições de me pagar uma faculdade particular. E eu já tinha isso em mente, né? Quer dizer, eu vou precisar de dinheiro para pagar minha faculdade. E eu queria ter meu carro, e já sabia que meu pai não ia ter condições de dar meu carro. Então, eu lembro bem. E agora você falou do seu salário. Meu primeiro salário foi R$ 1.690, líquido na conta. Cruzados. O meu era em dinheiro, eu recebi em dinheiro. Não, o meu era depósito na conta no Banco Cominde. Antigo Cominde. E aí eu lembro que eu gastei, fiz tudo o que eu queria com os 600 e pouco e me sobrou R$ 1.000. E durante, dos meus 14 aos meus 18, eu poupava R$ 1.000 por mês. Quando eu fiz 18 anos, que seria hoje 2024, eu comprei um carro 2022. Com o seu dinheiro. Com meu dinheiro. Eu paguei à vista. Né? Então foram 4 anos economizando para poder comprar meu primeiro carro. Então foi uma conquista onde você dá valor para aquilo, né? Porque você sabe quanto que você sofreu, quanto que você teve que abdicar, quanto que você teve que escolher, vou para essa balada, não vou para essa, compro essa bebida, não compro isso, vou para o clube, eu não vou para o cinema, né? Aquelas escolhas para você poder guardar o dinheiro. Então hoje, e acho que aí a gente tem que fazer o meia-culpa, e aí falando como pai, né, a gente não quer que os filhos passem por isso. Então, o meu filho, embora hoje ele está muito bem, ele é diretor de uma empresa multinacional, ele está morando em Dublin há 5 anos, já na Europa, está super bem qualificado, mas ele foi trabalhar só depois da faculdade. Eu não queria que ele trabalhasse, eu falava, não, você não precisa trabalhar, eu quero que você se esforce na faculdade. Então, isso foi uma premissa minha. Outra coisa, eu falei para ele, se você se formar, ele é engenheiro, eu falei para ele, se você se formar em engenharia sem levar nenhuma DP, eu te dou um carro zero. Ele não me pediu. Então, muda, entendeu? Então, a gente tem que, de certa forma, a gente contribuiu para algumas coisas. No meu caso, graças a Deus, eu dei sorte, tenho 2 filhos, minha outra filha, eu fiz as mesmas coisas, óbvio, sem distinção. E hoje também ela é uma empreendedora, ela é arquiteta, tem seu escritório próprio, toca a sua vida, mas a minha, da idade dos 14 até a faculdade, foram completamente diferentes. Enzo, e você, o que você espera do futuro? Você acredita que você vai começar a trabalhar com quantos anos? Vocês conversam sobre isso na escola? Vocês falam sobre trabalho na escola? Não, mãe. Não, né? Acho que não. Eu acho que eu também não falava. Mas você acha que você vai trabalhar com quantos anos? E aí você vai fazer o quê? Eu começaria a trabalhar com 17, 16. Eu começaria estudando muito para entrar numa ETEC, FETEC. E quem te ensinou o nome dessas faculdades? Minha mãe. Pro podcast ou porque você já vem falando sobre isso? Já venho falando porque eu tenho um sonho de abrir um restaurante. E eu quero aquele bom mesmo, mas para começar eu tenho que arrumar um trabalho simples mesmo. Daí eu queria começar como mecânico. Mecânico do quê? Carro. Com 16 anos. 16, 17, aí eu vou trabalhando, tiro minha carteira, compro ela e compro meu carro. Aí eu já começo indo para trabalhos que dão mais dinheiro, até eu conseguir comprar um estabelecimento, aí eu construo. Para ter o seu restaurante. Vai vender comida do quê?
Eu tava pensando também uma feijoada, macarrão. As coisas que você gosta de comer. Entendi. Muito bom. Mas assim, não sei se as crianças falam, né? Se eu falasse pra você, Enzo, o que você quer ser quando crescer? Chefe. Restaurante. Chefe de restaurante. Tá bom. Muito bom, né? Interessante, né? Antigamente era médico, advogado, era algo assim, astronauta. não sei. Talvez também a cultura, o ambiente onde você vive te influencia às vezes também, né? Ele acaba conversando, assistindo algumas coisas. Mas eu tava conversando ontem, eu tava numa reunião de empreendedores e a gente trabalha num modelo de mentoria. E no final eu tava conversando com um deles, eles também têm uns filhos, tava falando da geração, e ele disse que o que motivava ele no trabalho era a mesma coisa que você, Reinaldo, juntar dinheiro para ter o carro, porque o sonho era ter o carro. O meu também, eu tinha um sonho de ter o carro. Hoje, Isa, a tua geração eu percebo que não tem vontade de ter carro, né? Não. É Uber, que também nem tinha Uber aplicativo Não. na nossa época, e táxi era muito caro. Táxi era caro. Hoje em dia eu acho que a gente não se importa muito com carro, não. A gente vê que o carro hoje é um gasto muito grande, se você for olhar no geral, assim. E eu acho que as pessoas, meus amigos, né, a minha geração, pensa mais em ter a sua independência mesmo. Então, ter o seu dinheiro, poder ter um lugarzinho pra morar, poder comprar as coisas, porque basicamente é isso, é qualidade de vida e equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Isso é o que minha geração mais prioriza, assim, de todas as pessoas que eu falei, é isso que eles priorizam. Que a gente consegue ver que parece que não tem muito esse sacrifício, não sei explicar direito, mas a gente quer já começar tendo equilíbrio sem ter o esforço, sabe? Tá. É isso que eu percebo um pouco. E tem consciência? Seus colegas, por exemplo, têm consciência disso? Então, eu não sei se é uma consciência, porque parece que já virou algo genérico. Todo mundo parece que pensa nisso, sabe? Tipo, eu quero algo fácil. Se fosse, por isso que, de repente, não sei também se é fácil, mas é mais fácil, de repente, trabalhar com internet. Pode ser que sim. Eu acho que a gente está passando por como na nossa época, a gente fala, quero ser médico, como você falou, né? Era assim. Hoje você pega essa Quero ser juventude, quero ser influencer, YouTuber. youtuber. Eu sou da época que influencer era Eu acho que o Enzo pai. tá na geração errada. Ele tá fora, um ponto fora da curva. Né? Mas é legal, porque com essa idade, ele já falar que ele quer ter um restaurante, que ele quer ser um chefe, quer dizer, é um sonho de criança. E eu acho que isso tem que ser colocado em prática e não desista não do seu sonho. O ponto forte daquele abrir um restaurante é que eu queria fazer umas parcerias. Parcerias do quê? Com quem? Eu quero ter 4 mascotes. E vai. Não, tô tentando... O que é o mascote? É um bichinho? É, De verdade? Ou de pelúcia? pelúcia. Tá. E aí a parceria vai ser o seguinte: o personagem que eu for pegar, assim eu vou fazer uma sala de fliperama. E aí o dinheiro que investirem nos fliperamas vão para as empresas que eu fiz parceria. Essa vai ser a parceria. Entendi. Ok. Interessante, bem interessante. Realmente você é fora da curva. Falar fliperama na sua idade. É mesmo, né? Fliperama? Olha que Você já você foi no fliperama? Já, eu fui com você. A influência do meu ex-marido, do tio dele. Porque É verdade. se você perguntar pra hoje o que é um fliperama, um pinball, a molecada... Que tem ali no Butantã, não tem um lugar que Olha, a gente foi lá. eu não vou fazer muita Não vou propaganda. fazer propaganda, eu falei o nome. Mas tem um no Ipiranga, Tá. que você paga um valor fixo e são mais de 50 máquinas. Então é o sonho de quem gosta de fliperama, porque você entra lá, você pode entrar às 7 da noite, fica até às 11 horas da noite, você fica 4 horas jogando por um valor fixo. É muito bacana. Se você gosta de fliperama, depois... Seus amigos gostam de fliperama também? Eu nunca perguntei isso pra eles. E assim, Enzo, você pensa que você vai andar de Uber ou você vai ter o teu carro? Eu vou começar andando de Uber, de ônibus, até eu conseguir ter meu carro, minha carteira e meu carro. Entendi. Mas o teu objetivo é ter um carro e ter um... Restaurante, sim. Entendi. E aí você quer ter o restaurante, ser chefe pra quê? O que o teu trabalho vai te proporcionar? Além de tudo, dinheiro. E aí vai ser bem feliz, as crianças comendo, jogando.
E você vai fazer o que com esse dinheiro? Viver a vida, pagar a vida, viver, Mas fala 3 coisas que você gostaria muito de fazer com dinheiro. comprar um carro, Ah, jogar alguns jogos no fliperama, por exemplo. Hoje em dia, faz tempo que eu não vou no fliperama. E também, deixa eu pensar aqui. Eu sempre quis pular de paraquedas de asa delta. então o dinheiro é pra realizar os seus sonhos, no caso. E pra viver a vida, comprar comida, meu apartamento e tudo. Entendi. O básico. Ok. E outra coisa que eu vou ter nesses mascotes é que vai dar pra interagir em várias línguas. Entendi. E pior é que agora tá no podcast, vai ficar no YouTube se roubarem tua ideia. A gente prova pro YouTube que roubaram a tua ideia, né? Prova. E a gente entra na justiça. Hoje em dia eu sei, por exemplo, uma das parcerias que eu quero fazer é um desenho que eu gosto muito, que eu assisto muito. E como eu sei que o criador já morreu, Scott Calton, que é o nome, mas a empresa ainda tá funcionando, ainda estão fazendo mais jogos da franquia. Entendi. Então, é uma parceria com essa empresa. Com essa e mais outras 3. Ok. Isa, e como é que é a tua geração em relação a esses planos para o futuro? Quando coloca a qualidade de vida tá acima de repente, colocar energia para trabalhar de sábado das 10 às 10, enfim, abrir mão. Se a gente colocar aqui numa balança, pra você escolher, um bolo de dinheiro, o dinheiro que ele falou aqui, pra você viver a vida, como diz Enzo, tá? Tá. Só que não é de graça. Você tem que pagar um preço que é razoavelmente alto, mas no final você vai ganhar esse bolo de dinheiro. Certo. Ou, é um pouquinho, não vai faltar nada, mas vai ser pouquinho, mas você vai Ter uma qualidade de vida. você vai ter um tempo. Você vai ter mais tempo livre pra não fazer nada. Eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa, porque generalizar é muito abrangente, mas hoje em dia eu acredito que talvez no começo, assim, pessoas com 18 anos, assim, escolheriam já o dinheiro. Porque eu acredito que, tá chegando a vida adulta, que a gente fala 18 anos, então vai começar, foi aquilo que eu falei, vai começar a querer ter a sua independência, poder comprar suas coisas. Enfim, só que agora acho que se for uns 16, talvez seja mais a qualidade de vida, sabe? Eles priorizem mais a qualidade de vida e receber talvez um pouquinho menos. É que isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu tenho amigos que eles não se importam de trabalhar muito para conseguir dinheiro, experiência por agora, mas eu tenho amigos que falam assim, vou trabalhar só depois da faculdade. E para eles tá tudo bem. Eu acho, foi o que eu falei, depende muito de como tá a situação financeira da família e da pessoa em si, sabe? De nós. No meu caso, pode continuar. Não, é que eu só ia complementar que eu acho que isso vai muito da pressão social também, que a gente recebe, ou a pressão dos próprios pais, da família. Porque, Você é pressionada? Então, eu não sou pressionada. Contanto que, quando eu tinha lá para os meus 16 anos, que eu tava entrando na ETEC, eu tava pensando, vou começar no RH para eu conseguir... Eu escolhi primeiramente o RH porque eu achei que eu ia ter uma opção de primeiro emprego bom. Porque eu acho que o RH é uma coisa que eu me identificava, conseguiria trabalhar tranquilamente e que me daria um dinheirinho ali para começar como primeiro emprego. Porque eu quero ser psicóloga, então eu acredito que até eu ter a minha clientela, vamos dizer assim, para começar a ganhar um dinheiro bom, eu preciso também começar do zero. Não vou ser muito gananciosa nessa parte. Então, comecei com o RH. Nos meus 16 anos pensei, vou começar a trabalhar. Só que aí eu vi, primeiro ano, não sei se eu quero começar a trabalhar ainda, tudo muito novo, tinha acabado de sair de uma escola que eu fiquei minha vida inteira, eu vou me adaptar primeiro. Aí chegou o segundo ano, aí eu, mas será? Mais 2 anos eu saio? Então, acho que não teve muito essa pressão, sabe? Mas eu acredito que hoje em dia, acho que até a geração baby boomers e tudo mais acabam vendo que a gente não tem essa predisposição, talvez, de trabalhar muito cedo, assim, sabe? Até mesmo por conta de nós sermos a geração mimimi, como a gente sempre... Como a gente Vocês gostam retratado, de ser né? intitulados como Nutella, Não, mimimi? Não? não. Você concorda com isso?
Dependendo da pessoa, sim. Em partes. Em partes, eu concordo. Porque eu acho que a gente tem que ter em mente que se a gente quer alcançar algo na vida, a gente tem que fazer, sabe, a nossa parte. A gente tem que começar do zero. A gente não pode querer começar já recebendo muito e tendo a maior qualidade de vida, assim, possível. Eu acho que a gente tem que ter o nosso aprendizado primeiro, sabe? Primeiro conseguir a experiência, para assim, com a experiência, a gente começar a crescer no mundo do trabalho mesmo. Eu diria que nesse mundo do trabalho, eu fui um workaholic controlado. O que é um workaholic controlado, né? Eu trabalhava muito, mas eu nunca abri mão de, por exemplo, tirar férias 2 vezes por ano. Isso, na época, nem existia. Mas eu sempre negociei essa história de tirar 2 vezes por ano. Por quê? Porque eu tenho um sonho, que ainda é um sonho, não é uma realidade, de conhecer, no mínimo, 100 países. Eu adoro culturas diferentes, adoro gente e aprender. Em cada viagem que eu faço de férias, vamos falar assim, eu acabo aprendendo alguma coisa, né? Então, essa semana eu tive visitando meu filho lá em Dublin, na Irlanda. E aí, eu não conhecia a Irlanda do Norte, aí fui lá, coloquei. Eu tenho um mapa mundi em casa, onde cada país que eu vou colocando até alcançar o objetivo. Até alcançar o objetivo. Até hoje já são 65 países. Tá chegando, já passou da metade. Já passei da metade. Mas mas fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação. Eu lembro que quando eu era garoto, eu era menor, 17 para 18 anos, fui tirar meu primeiro passaporte. Minha mãe não entendia por que eu queria tirar passaporte. Na cabeça dela, por que ir para outros lugares, outros países? Para que isso? Né? Na visão dela, era aquele mundo fechado, né? Bem restrito. E eu falava, não, eu quero expandir, eu quero conhecer gente, quero conhecer pessoas, culturas, outras religiões, outras ideias, né? Mas para isso precisa de dinheiro. Então é aquilo que você falou, não freelance. Quer dizer, você tem que abdicar de alguma coisa para poder conseguir outro. Eu sou a geração do meio de vocês dois, né? Eu tô bem aqui. Você tá muito quietinha. Não, tô ouvindo. Não, você deve ter pego... Pode falar, Isa. Não, eu ia falar que você pegou essa parte de ter que trabalhar muito para ter o que você tem hoje, mas você também tá pegando a parte de ter qualidade de vida, né? De, tipo, não ser um alcoholic, não... Será que é isso? Não, eu virei um workaholic por necessidade e gostei disso. Entendi. É isso. O meu foi por necessidade, mas eu gostei. Depois que a adrenalina pega, você não consegue largar mais a adrenalina. E aí eu gostei. Poderia não ter gostado, mas eu gostei. E aí virou um vício, depois virou E aí acontece, hoje eu tô trabalhando em mim um pouco. Por exemplo, eu tô de férias. Era para estar de férias. Eu fiz reunião ontem o dia inteiro, enfim. Mas é porque é um prazer, entende? Não é por... eu escolhi realmente algo para fazer que para mim é prazeroso. A parte que eu não gosto do trabalho, eu realmente desliguei em partes também, porque eu tenho um compromisso com meus clientes muito grande, então eu fico olhando algumas coisas, eu mandei uns prints essa semana, ainda assim. O pessoal da equipe aqui, ainda assim mandei alguns prints. Mas para mim eu tô tranquila, porque eu tô acordando tranquila, não tô marcando compromisso com reunião logo em cima, então tô com time, posso fazer 2 horas de almoço? Posso. Então, isso tá bacana. Mas, aí voltando aqui porque eu queria te perguntar, a gente disse que a tua geração, a geração Z, ela é uma geração conhecida como Nutella, mimimi. Como é que é conhecida as gerações anteriores? Por exemplo, a geração Y, a minha geração, que é Y Millennial, ou a geração X ou Baby Boomers. Vocês falam sobre isso? Ou você poderia... no teu ponto de vista, quando olha pra gente, o que você pensa sobre nós? Eu acho que mais dos baby boomers a gente falaria, né? Vai falar mal. É mais dos baby boomers, que é mais com isso da... Mas aí é sobre a tecnologia em si, sabe? A gente às vezes faz algumas brincadeiras, algumas piadas de que baby boomer não sabe mexer no celular. Mas aí é mais, tipo, piada, mais meme, assim mesmo. Sobre a sua geração, não sei se tem muita coisa que a gente fala. Tá bem ali no meio, né? Tá bem no meio. O que eu percebo é que... Talvez seja mais essa questão de trabalhar e trabalhar muito. É porque a gente pegou essa herança. A gente tem isso em mente que um pouco antes da nossa geração era só trabalho.
E aí, tipo, isso é tudo que eu não quero acho que fazer. até- Exagerou, aí foi pro extremo. Ao invés de parar no meio Eu do acho caminho... que vai até aí foi o que o Reinaldo falou, que talvez os pais não queiram isso para os filhos. E aí acaba passando essa imagem pra gente, que a gente tá tranquilo. Talvez seja por isso, né? Mas você acredita que eu tenho um ponto de vista diferente? Aí também Sério? a gente entra naquela questão de pessoas. Eu, geração Y, tudo que aconteceu na minha vida, tal, não sou mãe. Também, ai, Bruna, você tá falando isso porque você não é mãe. Não, mas eu tenho, por exemplo, o Enzo é meu sobrinho. E é um sobrinho muito próximo, já morou comigo. A gente tem um contato. Eu gosto quando ele fala pra mim que ele quer empreender. Eu gosto quando ele fala que... se ele viesse pra mim, tia, me dá um carro de presente, eu não daria. Já... Ele droga. Aí, ó. Mas eu ajudaria. Eu não falaria, se vira, o problema é seu. Mas eu ajudaria, ó. Se você estiver trabalhando e tiver o valor pra pagar a prestação, eu te dou a entrada. Tipo, essas negociações você vai financiar e você vai ter Sim, responsabilidade em pagar, por exemplo. É né? o ensinar a ter responsabilidade. Eu acho que isso foi muito importante pra minha vida, especificamente. Eu sei que eu me tornei quem eu sou pelas dificuldades que eu tive, né? E eu acho que sim, de vez em quando é bom a gente sofrer um pouquinho. Sim. Toda hora também cansa, né? Deus, já deu, né? Mas assim, no dia a dia, tanto emocionalmente falando, quanto financeiramente falando, e quanto, eu acho que em todas as áreas. Porque quando você tem uma mãe e um pai muito bonzinho ali também, emocionalmente você fica numa bolha que ninguém pode falar não pra você que você chora. Sim, Então, emocionalmente é um problema. Talvez eu não tenha deixado claro. Por exemplo, quando eu dei o carro, na verdade, eu dei uma meta para ele. Teve uma negociação. Eu falei, né? Não é que eu falei, eu te dou um carro se por causa você da passar faculdade. na faculdade Sem DP. Porque eu sabia quanto custava uma DP no Mackenzie, entendeu? Ok. Então, Tá. não, essa é a meta. Vai lá, conseguiu, tá aqui, esse é o seu bônus. Entendeu? Não conseguiu, não tem o carro. Eu também não daria o carro sem. Aí é uma questão minha também de colocar um desafio. Outra coisa, por exemplo, vou começar a trabalhar com 15 anos. Eu acho ótimo, eu acho que eu comecei tarde demais. Se eu pudesse, eu teria começado antes a trabalhar. Minha opinião, né? Eu acho que o trabalho dignifica o ser humano. E aí você aprende a lidar com o dinheiro, com as questões da vida. Tem coisas. Então eu vejo muito pai e mãe, sim pro filho. Aí. Por que a gente tem uma galera com crise de ansiedade, né? Talvez, não sei, Muito eu grande. penso que talvez seja por isso. Porque é tanto sim. Aí você vai pro mercado de trabalho, você vai pra vida real? Não. Como? Eu tô com falta de ar. Isso é uma coisa muito... Foi um ponto muito legal, porque eu tenho uma professora que ela queria tratar justamente esse ponto com a gente. Ela chegou e ela falou assim, gente, como que vocês lidam com a frustração? Ela perguntou pra gente como que a gente lidava com a frustração, porque ela falou que muitas pessoas jovens que estão entrando no meio de trabalho agora não conseguem parar no emprego porque acha que qualquer coisinha já é motivo pra, sabe? Contanto que... não quero mais que isso. Tipo, não que consegue desaforo, eu não lidar vou pedir com- demissão, porque como assim? Eu vou contar um case real de uma pessoa que eu conheço, que ela foi trabalhar, primeiro emprego, tá precisando de grana, foi trabalhar no restaurante, inicialmente pra jovem, tá? Bem jovem. Pra lavar louça. E ajudar, lavava a louça no restaurante, passava a limpar, fazia um pouquinho de tudo, né? Mas ela precisava do trabalho, ela aceitou e foi. E um dia jogaram alguma coisa, por exemplo, dentro do lixo. E aí o chefe, sei lá, o líder do restaurante falou, vai lá no lixo e vê se você encontra, por favor. A pessoa pediu demissão na hora. Como assim eu vou revirar um lixo, né? E hoje eu até entendo que ele tava algo importante. Olha, igual a gente jogar alguma coisa no lixo em casa, cai teu anel de ouro. Você vai procurar no lixo, cadê o meu anel? Quem nunca abriu um saco de lixo e foi atrás para ver se não esqueceu? Então, são pequenas questões que, é claro, eu não tô aqui para falar certo ou errado, mas se você precisa, às vezes na hora de colocar o equilíbrio... Porque, assim, a pessoa voltou para uma situação que ela precisava muito. Então, assim, é uma posição de eu prefiro passar fome a ter que fazer alguma coisa. E não uma posição de que tudo bem eu engolir alguns sapos ou algumas lagoas, que não vai ser para sempre, vai ser por um período, só para eu ter alcançar o objetivo que eu tenho para conseguir crescer. Eu acho que isso talvez é algo importante, assim, da gente levar em consideração. Você falou de engolir sapo, eu me lembrei de uma frase que, assim, um bom profissional a gente se vê pela quantidade de cicatrizes que ele tem na língua, né? Que
Às vezes o chefe dá aquele toque em você, você tem que, né? Não que eu tô fazendo apologia a Não, isso, não. né? Que também, né? Não, mas é assim, é a questão um da frustração, porque com isso você aprende. E no fundo, normalmente, na maioria das vezes, as pessoas estão certas. Às vezes você está aprendendo, você está crescendo. A disciplina, tem um provérbio que fala isso, que a disciplina, não lembro certinho o provérbio, mas ele quer dizer que é a disciplina que vai fazer com que a pessoa consiga ser afiada a ponto de, no final, ter um bom resultado. Então, se a gente for ver um bom atleta, esse atleta, ele tem que ter muita disciplina. Porque Sim. se ele não tiver disciplina, ele não ganha um campeonato, né? É bem isso mesmo. Sim. Vamos conversar? O que você tá achando de tudo isso? O que você aprendeu até agora? Que trabalho é importante, que você tem que começar por pedacinhos até chegar ao pedaço que você sempre quis. E o que você concorda? Eu concordo que quanto mais cedo você começar a trabalhar, melhor a seu equilíbrio no futuro. Você concorda? Concordo. E o que você não concorda? Dessa história de, tipo assim, pai faz tudo pro filho, depois chega na vida, pá. Não sei o que fazer. Depois chega na vida, pá. Entendi, ok. Gente, vamos falar de Apocalipse? Apocalipse remete a fim, mas pra gente é uma forma de eternizar o legado que a gente vai deixar. O que você pensa pro futuro? Na verdade, o que eu penso para o futuro é algo que eu planejei. E, inclusive, eu tenho 2 livros editados, um em coautoria, que é Os Conselheiros, e um outro que chama Planejando Ser Pego de Surpresa. Então, eu já sabia que a idade vai chegando, você tem a vida útil sua. O mundo empresarial ele é muito frio nessa hora. Então, você tem que se preparar para a terceira fase da vida. Por isso que eu fui estudar e me formar como conselheiro. Então, o fim, que na verdade para mim não é o fim, é o começo de uma terceira jornada. Perfeito. É justamente pegar toda essa base de conhecimento que eu tive, tudo isso que eu aprendi, que eu vivenciei, e aconselhar as empresas a ter o maior tempo possível de perpetuidade da empresa. Porque o que define... tem muitas empresas que o fundador, quando ele morre, a empresa morre. Por quê? Porque ele não soube fazer a sucessão. Ele teve herdeiros, não teve sucessores. Então, para isso, a gente tem que fazer um planejamento, tem que ser um conselheiro, onde a gente mostra a importância de ele deixar o legado, né? De deixar a empresa dele, que ele construiu, para as próximas gerações. Então, meu principal objetivo agora é fazer o máximo possível, sendo a nível de consultoria ou de membro de conselho consultivo, a ajudar as empresas a ter o maior tempo de perpetuidade do negócio. Muito bom, né? Né? Vamos falar agora né? Geração Y. Eu quero deixar de legado, eu também tenho um livro em coautoria, um best-seller, chama Comunicação Assertiva, pela Literary. Eu quero deixar um livro meu, solo, exatamente com esse tema de Gênesis, Apocalipse nos negócios. Estou trabalhando para isso, então meu futuro é quando eu morrer deixar isso com as histórias e tudo que eu tenho vivenciado dentro das empresas. E também trabalhar com base em grupos de desenvolvimento de empreendedores iniciantes, ou para a gente fomentar o empreendedorismo. Eu acredito que o empreendedorismo salva, que ele é o caminho, e que a gente foi forjado numa mentalidade... Deixa eu achar a palavra certa, tá? Porque isso fica depois para sempre. Prisioneira. Eu acho que a gente foi criado numa mentalidade prisioneira, onde a gente tem que se contentar com uma limitação que não existe. Ela só existe aqui. E todos podem alcançar o que quiser. E aí é o meu trabalho, é o legado que eu, através do meu trabalho, quero deixar. Né? E você, Isa? Bom, acredito que como legado que eu quero deixar para essa vida seria também ensinamentos sobre talvez a psique humana, porque eu quero ser psicóloga. Então, eu acredito que
o quanto mais pessoas eu conseguir ajudar a se sentirem bem com elas mesmas, bom, enfim, independente do que ela esteja passando, crianças, idosos, eu quero cuidar mais dessa parte. Então, eu acredito que seja isso também. Quem sabe escrever um livro, abrir minha própria empresa, minha própria clínica. E uma coisa bem interessante que vocês estavam falando e me remeteu é que eu tive uma professora que ela me falou que, eu não vou lembrar exatamente os anos, mas que no começo você aprende, na segunda metade da vida você aplica e na terceira você ensina. E eu acho isso muito... Eu achei essa ideologia muito legal. Então, eu acredito que... Eu espero, quando eu já estiver na minha terceira fase da vida, eu conseguir passar para as pessoas o que eu consegui aprender. Muito legal, muito bom. Meu amor, e você? O que você pensa pro teu... Quando você, assim, o dia que eu não... Se eu morrer, assim, o dia que eu morrer, qual o legado que você vai deixar? Que Lembrança? pergunta para uma criança de 8 anos, né? Mas o que vem na tua cabeça? O que você quer contribuir pro mundo? Durante a tua vida, até você ficar bem velhinho. Aí quando tiver bem velhinho, assim, acabando, o que você... Poxa, eu fiz isso daqui pro mundo. Queria trazer muita felicidade ao mundo e deixar as pessoas felizes, bem. E alimentadas, né? É. No seu restaurante. Tava procurando a palavra. Obrigada. Muito Alimentadas, né? Afinal de contas, você vai ser um chefe de cozinha. E no cardápio eu tava pensando em fazer essa, tipo assim, a partir de criança com menos de 6 anos vai de graça 2 quilos de comida de graça, mas o adulto tem que pagar, não vale só pegar o de graça da criança. O adulto come a comida, e aí se for pedir pra criança, se tiver menos de 6 anos, não paga, 2 quilos de graça, mas aí a partir disso paga. Entendi. Tá bom. Interessante. Depois vai Sim. evoluindo as ideias. Bem, eu queria um fechamento aqui que eu acho interessante, que eu percebo que o Baby Boomer, a geração X, o dinheiro tá na mão deles hoje. Se a gente for olhar, são pouquíssimos, raras exceções do Z, salvos aqueles que tiveram uma ideia, como Mark Zuckerberg, enfim, são fora da curva por uma ideia super diferente, que normalmente está aliada à tecnologia. A grande maioria não tá nessa vibe da qualidade de vida, tá se encontrando. Só que, em compensação, a gente tem que levar em consideração que os baby boomers estão se aposentando. E eles estão saindo do mercado de trabalho. E a gente, mais do que nunca, precisa da geração de vocês, que é a geração Z. Né? A minha geração, a geração Y, continua trabalhando, mas também vai ter uma hora que vai ter fim. E a importância da gente conseguir conviver e entender, apesar das pessoas serem diferentes, eu não acho que a pessoa é taxada pela geração. Eu acho que ela é taxada porque ela é, né? Porque é aquela personalidade que diz a respeito mais dela do que a geração. Tem muito... Tá aí o Enzo, que é quase que um baby boomer infantil. Você batizou gostei desse. Um baby boomer infantil. Um baby boomer infantil, né? Mas salvo algumas exceções, né? É importante isso. Eu vejo muito as pessoas falando, é uma geração complicada, não quer saber de nada. Mas até que ponto, né? O que foi vendido? Eu acho que a gente se perdeu nos extremos, né? Trabalho muito, muito, muito a ponto de perder minha saúde, porque foi isso. Perder minha saúde mental, entrar em burnout e várias outras questões. Ou não trabalho, não quero mais saber também nada da vida e vai viver do quê? Tanto que eu acho que esse que é o ponto, né? O nosso medo de sermos ao extremo, assim, de trabalhar e virar... como é que fala? De só trabalhar e não conseguir viver. Eu acho que esse que é o ponto da nossa geração, sabe? E viver, sem ter dinheiro pra sem ter dinheiro viver, também não vai adiantar. Tem que achar o equilíbrio. O equilíbrio, né, é fundamental, não tem como, né? E acho que, eu não diria que é um conflito de gerações, eu diria que é um complemento de gerações. Ok, concordo. Né? Porque do mesmo jeito que os baby boomers não sabem mexer no celular, quando está na empresa, como você mesmo falou, foi só piada. Não, mas não é, mas é a realidade, né? Tipo assim, eu sou um baby boomer tecnológico, então eu sou diferente, né? Quer dizer, eu vivi na tecnologia a vida toda. Sim. Então isso faz a diferença da minha cabeça, do meu pensamento. Mas quem não trabalhava com computador há 40 anos atrás, é outro mundo. E vocês já nasceram nesse mundo. Então o importante é ter uma sinergia, falando do mundo empresarial, entre essa facilidade que vocês têm, esse ímpeto que vocês têm de inovação, de criatividade, de fazer as coisas,
com o outro lado da balança que vai dar o equilíbrio, vai dar o gerenciamento, vai trazer os recursos, né? Quer dizer, a pessoa vê com uma boa ideia, mas e aí? Vai atrás de um baby boomer que ele, com certeza, através de 2, 3 telefonemas, mandando uma mensagem, ele vai conseguir alguém que vai se interessar pela sua ideia e vai fazer a implementação dela. Então, eu acho que a gente tem que se complementar. Eu pelo menos, essas questões geracionais, elas acontecem já em casa, né? Quando pai e filho já começa por aí. Eu acho que nesse ponto eu consegui fazer um equilíbrio bom. Graças a Deus, os dois estão cresceram e eu vejo a forma que eles pensam do mundo, da realidade deles. E no mundo empresarial é isso. Hoje eu me dou muito bem com jovens, né? Por quê? Porque eu não tenho aquela coisa da minha realidade. Eu não sou rei absoluto do que eu... Entendeu? Eu estou sempre mais para ouvir. Primeiro eu quero entender a sua cabeça, entender as suas preocupações, as suas dores, para aí sim eu me dedicar a dar uma solução e não chegar com um prato feito. Eu acho que talvez muitas pessoas pecam por isso, acham que são as donas da verdade e que você não sabe nada porque você não viveu, e não é isso. Porque tem algumas coisas que a pessoa às vezes exatamente, sabe mais do que você. Com O acesso ao conteúdo, ao conhecimento também está muito mais fácil. Eu falei o conflito porque existe um conflito, não deveria existir, deveria ser realmente um complemento. Eu acho que... Eu estava lendo, inclusive, sobre isso, que hoje a gente fala sobre a geração, mas lá atrás, quando os baby boomers eram o alfa ou o Z da história, também falavam a geração de trás deles, e a gente fala agora, e vocês vão falar da próxima geração que vai vir. Bruna, tem uma coisa que é muito interessante, porque assim, na época dos meus pais, dos meus avós, eles nasceram na época do rádio. Então, quando surgiu a televisão, como ficar tantas horas na frente de uma televisão? Que absurdo. Que absurdo ficar... Aí você tira a televisão, você traz o computador. Você tira o computador, você traz os joguinhos, entendeu? Então, vai mudando a tecnologia. Facebook a gente já fazia no papel na escola, né? O que você gosta, o que você não gosta. Era aquela rede social... Era de papel, entendeu? Então, as coisas vão mudando e a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta para poder mudar. Não adianta querer. Não dá para... Você, quando vê uma onda grande, você surfa. Você não vai de frente com ela. Se você for de frente com ela, você vai quebrar a cabeça. Ao final do nosso podcast... Muito bom a contribuição. A gente pede para vocês trazerem um versículo bíblico, algo que faz sentido para vocês e que vocês podem compartilhar, que entendem que ajuda quem está ouvindo, assistindo a gente. Fala para mim, sabe algum versículo bíblico para as pessoas? Eu conheço alguns, mas meu preferido é o de Davi e Golias. Davi e Golias? E qual que é o versículo? O que você pode falar sobre? Que o que o versículo traz, que mesmo... O tamanho não é documento. Você pode vencer usando o que você tem. Pequeno ou grande. Uau! Ou magro. Nossa, que orgulho de você. Gostei disso, hein? Muito bom pra pensar, entendeu, né? Pra quem não conhece a história, Davi mata Golias, que era um gigante. Todos os soldados do exército da época de Israel ficaram com medo desse gigante. Estavam armados com armadura e ninguém teve coragem. Davi foi o único que teve coragem. E ele matou com um estilingue, era o que ele tinha, uma pedra. Pedrinha. Que é a ferramenta. Então, ele tá falando que não importa, né? Desde que você... Muito bom, hein? Não entendeu? Volta e escuta de novo a criança. Sabedoria. Obrigada, Enzo. Isa. Certo. Um versículo que eu escolhi foi o de Provérbios 16:3, que ele fala que confiando em Deus... nós teremos sucesso. E, bom, eu sou cristã e eu acredito muito nisso. Que, independente de onde eu vá, se eu estiver nos caminhos certos, eu vou ser bem-sucedida, sabe? Fazendo as coisas certas pelo caminho certo, vai dar tudo certo. Eu também acredito nisso. Cumpre princípios que as coisas acontecem. O meu, eu não estava esperando, mas eu tenho como missão de vida que Deus é meu pastor e nada me faltará. Parecido, no fim é a mesma coisa, né? Muito bom sentido. Bem, eu vou terminar com nada é impossível para Deus. Continue que tem mais podcast.
deixar um comentário pra vocês, todos vocês que estão assistindo a gente. Deixem nos comentários qual o que vocês querem ser quando crescer. Versículo bíblico. Deixa um versículo bíblico. Entendeu, né? Então vai lá.